Muito bem, até aí. A narrativa toda ela vai até o versículo de número 30, mas nós vamos interromper aqui para a gente poder pensar então um pouco sobre essa questão da paternidade que o texto traz para nós e como que isso se aplica a nós, para nós então colhermos os efeitos disso na sociedade e nas gerações futuras. Há uma expressão de Freud que ele diz: o que nós cremos sobre Deus está na projeção ideal das virtudes de nossos pais terrenos. Ou seja, aquilo que você hoje enxerga ou entende sobre Deus tem muito a ver com o relacionamento, a visão que você tem dos seus pais terrenos. Se nós formos então pensar nesta linha e entender que muito do que os seus pais fazem ou fizeram faz de você olhar para Deus desta ou daquela forma, nós então temos que nos questionar qual é a nossa relação com Deus quando nós identificamos a paternidade cheia de falhas naqueles que nos criam, naqueles que nos criaram, que deixaram exemplos para nós. Porque isso vai afetar a minha maneira de viver em sociedade, a minha maneira de viver no meio da comunidade da fé, isso vai afetar a minha maneira de viver em família. E por que eu estou pensando então um pouco sobre a paternidade, especificamente? Porque nós temos visto como que a cultura da nossa sociedade, ela está então brigando, se esforçando cada vez mais para diminuir o papel dos homens, diminuir o papel dos pais dentro dos lares, para que eles então não cumpram mais com as suas funções. E isso está trazendo efeitos gigantescos sobre as nossas famílias, sobre as nossas igrejas e sobre toda a nossa sociedade. Por isso nós precisamos então resgatar alguns valores que vão falar sobre a ética, sobre o nosso comportamento no meio da sociedade, mas que antes vai trazer então esta nossa visão sobre os nossos pais então terrenos. Hoje nós vamos então falar sobre a correção que eles trazem, a proteção que eles trazem e também a instrução. O texto então vem falar para nós de um momento de infidelidade. Você começa a ver o versículo de número 1, fala então deste homem levita que está então peregrinando e ele toma para si uma concubina, como o texto nos diz, mas não é num momento qualquer. O versículo 1 vai então ser para nós a direção ao longo de todo o estudo. Não havia rei sobre Israel. Isso define para nós qual é o pensamento geral, ou seja, eles não têm a quem os guie, eles não têm um ponto de referência, eles não têm uma liderança que os direcione nesse momento. O que nós vemos o texto mostrar? Que com este relacionamento, ele demonstra então a sua infidelidade, e faz então com que esta mulher retorne para a casa de seu pai. E aqui nós temos então o papel deste homem que tem como uma função como pai, como o líder desta casa, de trazer neste lar primeiro a direção correta. Ou seja, se há algo de errado, ele deve então direcionar. Quando nós olhamos esse texto, a ação paterna de um pai que recebe o seu filho e este não obedece, qual a primeira coisa que ele vai fazer? Se você então tem um filho e esse filho seu, ele fala um palavrão na sua frente, qual seria a sua reação? Você dá risada? Qual é a reação? Exortá-lo. A responsabilidade dos pais é de trazer uma exortação, é de trazer uma correção, é de mostrar então o caminho correto. O que é que o texto mostra para nós que acontece? O que é que nós vemos acontecer no texto? O pai recebe a moça, acolhe, tenta de todas as formas manter ela dentro de casa,
Existe correção? Em algum momento no texto? Da parte do pai, não existe correção. Existe uma tentativa de proteção, né? Para que ela não saia de perto. Ele convence, né, o genro para que fique ali. E essa circunstância ele tenta segurar o máximo que pode. Mas ele está vendo que existe infidelidade. Houve infidelidade da parte do genro para com a sua filha. Pode comentar. O texto fala, aborrecendo-se dele, é exatamente por essa circunstância. Porque ele havia se afastado dela, ele havia então cometido um ato contra ela, e aí ela se afasta. E ela volta para a casa do pai. Entende? Essa é a infidelidade dele que faz com que ela então se afaste. E aí depois o texto mostra que ele volta, né? Lá esteve alguns meses, né? Versículo 2, 4 meses. Depois, seu marido, tomando consigo seu servo, ele volta para falar a ela ao coração, para trazer ela de volta. Então esse aborrecimento é essa ação de infidelidade do marido para com a sua esposa, né? E ela vai procurar ajuda à sua família, junto ao seu pai, que ao invés de trazer para ela uma correção sobre a vida que agora ela vai ter, ele apenas tenta segurar, ele apenas tenta fazer com que o tempo, né, passe, vamos dizer assim, né? Vamos imaginar que ela vai esquecer dele, que ela vai deixar ele. Isso não acontece, porque ela acaba então seguindo a viagem junto com o seu marido novamente, né? E é uma questão então importante nós pensarmos aqui. Quando há falta de correção dentro de casa, por que isso pode acontecer? O que é que leva uma família a evitar a correção de seus filhos? Por que um pai não cumpre a sua função? Por quê? Dá trabalho, não é? Realmente, instruir exige esforço, exige tempo, exige amor, não é? O que é que leva alguém a não corrigir seus filhos? Falta de sabedoria, não é? Então, às vezes, a falta da própria verdade, né? Que a pessoa não tem ali o conhecimento para direcionar. O que mais? O que é que leva uma família a evitar a correção? Dá trabalho, falta sabedoria. O que mais nós podemos colocar? Maus exemplos. Era isso mesmo? Na mesma linha? Maus exemplos. Então nós podemos olhar várias posturas, né? Várias, podemos dizer assim, desculpas, né? Que levam uma família a não se responsabilizar diante daquilo que está acontecendo dentro de casa, quando na verdade eles são os responsáveis, né? Este pai, ele deveria ter trazido então uma instrução, deveria ter trazido uma correção para sua filha, porque ele está vendo a situação acontecer e o texto não ressalta isso em nenhum momento. Talvez ele tivesse algum tipo de medo, talvez medo de perder a filha, né? Talvez ao corrigir a filha ela se afaste, talvez falar a verdade, essa pessoa não queira mais estar junto, não queira mais conviver, e aquele pai está apenas tentando segurar a filha para que ela permaneça então junto dele. Mas então o pai apenas convence o genro a permanecer na sua casa, mas isso não vai durar então por muito tempo, né? Alguém pode ler para nós o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 4 ao 7?
Muito bem, então a palavra do Senhor está nos mostrando sobre essa luta contra o pecado, né? Que é, na verdade, fruto dessa própria ação de Deus, dessa correção do Senhor como nosso Pai, para nos levar a uma vida santa. Mas esse Pai que ama, corrige, direciona, instrui. E o que você vê hoje em dia é a inversão dos valores. Você vê então esses pais que não estão preocupados com a correção dos seus filhos. É o filho quem dá a ordem, né? É o filho quem direciona, é o filho quem é autoridade, é o filho quem sabe o que é bom e o que não é. E essa é a inversão de valores que nós vemos quando começamos a falar sobre essa ação da sociedade, nessa cultura que estão tentando implementar, onde o homem não tem mais o seu papel, não tem mais a sua importância, não é? Como é que você desfigura então o homem dentro de casa? Você tira a questão de gênero, você tira a estrutura da família, você tira então a importância do homem para falar que não, a mulher consegue fazer tudo sozinha. O homem não tem mais necessidade de estar dentro de casa. Não é essa a fala que a gente escuta muito por aí? A mulher consegue fazer o que ela precisa sem homem. E aos poucos esse tipo de narrativa começa a entrar na mente das pessoas e a figura do homem vai sendo descartada. E os homens vão aceitando esta nova realidade e vão deixando de cumprir os seus papéis. Não corrigem mais, não direcionam. E aí nós vemos as consequências acontecer. Não, eu estou vendo o que está acontecendo, mas vou fingir que eu não vou falar, né? Não estou presente aqui. Vou tentar um outro caminho, talvez um mais fácil, né? Como esse pai acaba trilhando. E as consequências elas começam a surgir, né? Você pega um filho que não é corrigido na infância, ele chega na adolescência, ele vai ampliar esse comportamento porque ele já dominou isso. Você não corrige ele na adolescência porque acha que já deveria ter corrigido na infância, e aí ele vai se tornar um adulto que aprendeu esse caminho. É o atalho que ele tem. E ele vai fazer isso, né? Somos todos pecadores, nós queremos viver isso, né? Então se nós não somos corrigidos, você vai achar que esse é o caminho correto. E aí qual é o problema? A sociedade vai ser construída assim, com pessoas, aí eu estou falando de filhos de crentes na maior parte das vezes, porque eles têm os conhecimentos e não passam. E aí você vê então as consequências, famílias cristãs que não têm estabilidade, que não têm força, que não buscam a Deus, porque lá atrás, em algum instante, a correção não aconteceu, né? A exortação que era necessária como demonstração de amor, ela não veio no tempo. E esses frutos vão ser colhidos depois, né? Não estamos falando só de sociedade, mas estamos falando da igreja, né? Qual é a igreja do futuro para essa sociedade? É essa igreja instável, né? Onde a liderança masculina não existe mais, onde apenas a mulher tem força. É isso que a sociedade está construindo, né? E essa é uma realidade. Por quê? Não houve correção lá atrás. Alguém quer comentar alguma questão sobre isso? Quando nós pensamos então na continuação do texto, eles vão sair da casa, tá? Não recebe a correção, vão continuar a vida. E o segundo ponto que eu vejo o texto trazer para nós é que então esse pai poderia ter trazido algum tipo de proteção para essa família, né? Para essa filha, né? Para esse genro de alguma maneira. E o que eles vão então fazer? Eles começam a caminhar e eles passam então a um ambiente de insegurança. Eles são acolhidos em Jebus, que é Jerusalém, no lugar onde eles acreditavam que seria então um lugar confortável, né? Um lugar de segurança. Mas é nesse lugar de segurança que eles então vão se encontrar com outras pessoas do próprio povo que são desobedientes então ao Senhor. Alguém pode ler para nós do versículo 22 ao versículo 24 novamente? Vejam só, né? Então nós vemos que eles se hospedam
num lugar onde eles acreditavam que teria proteção, que teria segurança, mas é neste mesmo lugar, então, que este homem traz a filha e a concubina como possibilidades para aqueles que estavam querendo abusar deste homem. O texto então está falando para nós de um lugar que deveria ser de proteção, que deveria ser um lugar de segurança, mas que por fim vira então um lugar de abuso e de violação. Aqueles que deveriam trazer, né, a estas mulheres, a esta filha, né, toda a paz, toda a tranquilidade, são aqueles que as jogam para que elas sejam então alvo de toda a degradação que eles estão ali para viver com ela, né? Versículo de número 25, então ele fala para nós: porém aqueles homens não o quiseram ouvir, então ele pegou a concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. A palavra do Senhor então ela está nos mostrando o ambiente que deveria ser um ambiente de tranquilidade, que se torna então um ambiente desastroso para essa família. Tudo porque inicialmente não havia rei em Israel, ou seja, não há uma direção, o coração de cada um faz o que acha melhor, as famílias são direcionadas conforme cada um quer, e nós não temos aí a função dentro do lar deste pai que traria então a correção sobre a vida que ela está levando e em sequência a proteção que ela tanto precisa. E o que você observa hoje em dia é exatamente isso. Os casos, né, de abuso, eles acontecem geralmente por aqueles que são próximos. Sejam por pais, tios, tudo porque aquele ambiente que era para trazer a segurança não ofereceu o que era necessário, não houve o cuidado, não estavam próximos, né? Não estavam ali no dia a dia, convivendo, sabendo o que está acontecendo. E existem casos de pessoas, e aqui eu digo tanto de meninas, mulheres, quanto de meninos, que passam anos sofrendo abuso dentro dos lares, por conta de parentes, e que ninguém nunca percebe, ou diz não perceber, né? E esse sofrimento essa pessoa vai carregar para o resto da vida, esse trauma, né? Com relação à família, com relação aos pais, com relação ao próximo, né? Essa dificuldade de confiar no outro, de se relacionar, de viver com o outro, essa pessoa vai carregar para toda a sua vida, porque alguém um dia decidiu que não ia tomar a sua responsabilidade de proteger, de fazer então o seu papel. E quando nós falamos então de homens que estão deixando de olhar para os seus lares, né? Olhar para as suas casas, olhar para as suas famílias e cumprir o seu papel, nós estamos falando exatamente disso. De famílias que são fruto de homens irresponsáveis, de pais que ao invés de cuidar, levaram abuso para dentro de casa. E aqui estamos mencionando, né, aquilo que é físico, né? Mas existe o verbal, que gera trauma da mesma forma, né? Que gera dificuldade nos relacionamentos da mesma forma, né? A agressividade nas falas, né? Nós temos que tomar cuidado então, porque a função é de proteção. É preciso levar esse cuidado. Há o momento da exortação, mas há o momento da proteção, para que as consequências elas não sejam então piores na vida daquela pessoa e na sociedade seguinte, onde ela vai estar então inserida. O texto mostra então que esta mulher foi abusada durante toda a noite por aqueles homens, até que surge amanhã e algo muito trágico então vai surgir, vai aparecer no texto para nós. Então o lugar de segurança se transforma em lugar de abuso, né? A ausência
dos pais está gerando isso, né? Crianças carentes, adolescentes rebeldes, porque não encontram dentro de casa esse tipo de proteção. E aqui nós estamos falando exatamente dessa coerência que deveria existir com relação àquele que diz acreditar no Senhor, aquele que diz então ser servo de Cristo Jesus. Coerência não só no ambiente religioso, né? Às vezes nós falamos sobre isso. Dentro da igreja é fácil nós parecermos cristãos, né? Mas é dentro de casa que as pessoas te conhecem de fato. É dentro de casa que as pessoas sabem se você vive ou não a verdade do Evangelho, né? Alguém pode ler para nós o texto de Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23? Bem, então o Senhor está se referindo ao seu povo como o seu filho, né? E a ação de Deus para com o seu povo ao longo de toda a história é essa, desta paternidade perfeita, deste Deus que cuida, corrige, mas protege sempre, em todos os momentos. Os textos mostram Deus direcionando o seu povo, livrando dos inimigos, instruindo para que eles pudessem então saber o caminho que eles deveriam levar e evitar assim as consequências. Que o Senhor então os faz entender: se vocês se misturarem com esses povos, vocês vão colher as consequências, porque junto deles, da idolatria deles, vem outras práticas. Isso vai ser então ruim para vocês, né? A vida familiar vai ser diferente, a vida em sociedade vai ser então completamente diferente. Então, em meio a essa desconstrução que nós recebemos pela convivência, muitas vezes com a figura paterna, ou aquilo que nós vemos na sociedade dos homens, nós acabamos colhendo isso no nosso relacionamento direto com Deus, né? Então, se eu tenho referências, né, de homens que não corrigem, de homens que não protegem, não protegeram, é bem provável que eu tente aplicar isso então a Deus, que eu olhe para esse Deus a qual agora as Escrituras me levam a chamá-lo de Pai, e a minha mente então ela vai fazer essa ligação. Eu vou olhar para este Pai como aquele que não me ama de fato, ou que este amor ele é um amor que me confunde, porque não traz a proteção que deveria trazer. E é por isso que as Escrituras nos fazem resgatar o conceito, para nós podermos então viver de fato a nossa vida confiantes no Senhor, e homens como pais que devem ser, tendo o próprio Deus como exemplo, né? Porque aqui nós temos então a proteção divina deste Deus que trabalha ao longo de toda a história para oferecer a nós a redenção. 1 João capítulo 3, versículo 1, ele nos mostra então que nós em Cristo Jesus somos adotados como filhos. Ou seja, se antes estávamos longe por causa dos pecados, por causa da nossa desobediência, estávamos em trevas, Deus envia Jesus para nos redimir, para nos chamar agora de filhos, para nos fazer então aqueles que vivem próximo dele, que voltam à comunhão com o Criador. Vejam que esse é um conceito que muda completamente a nossa espiritualidade, o nosso dia a dia, para que você então possa olhar para Deus entendendo que Ele não é como os pais terrenos, que são cheios de falhas, que precisam corrigi-las, mas que são cheios de falhas. Há uma terceira questão que o texto vai trazer para nós, a partir do versículo de número 27, que é sobre a própria instrução. Alguém pode ler para nós, por favor? Do 27 ao 30, voltando a Juízes 19. Bem, então o texto traz para nós uma cena de grande terror, né? Porque o texto está falando que após aquele momento em que permitem que aquela mulher então ela seja levada, quando ela retorna para casa, ela já retorna sem vida. É uma cena que geralmente nós achamos que
nunca iríamos encontrar dentro das Escrituras, né? Mas ela retrata para nós a própria maldade do ser humano, o pecado, de uma forma muito clara, para simplesmente aqueles homens satisfazerem o seu prazer, e aquele pai, aquele marido, né, aqueles homens que deveriam oferecer aquela segurança, proteção, ao não cumprirem com o seu papel, eles também então permitem que esta atrocidade venha a acontecer. Mas ele leva então às outras pessoas algo ainda pior, né? Se não bastasse já aquela mulher estar então sem vida, qual é a atitude que ele toma no versículo de número 29? Pega um cutelo, pegando a concubina, despedaçou por seus ossos em 12 partes. Isso é filme de terror, né? Isso é uma atrocidade tamanha, que você vê ele usar isso como um sinal, né? Ele está tentando ensinar essas pessoas através dessa cena que eles vão receber, para tentar mostrar: olha o que o povo de vocês fez com esta mulher, como se esse fosse o melhor caminho, né? Como se esse fosse o caminho correto para se seguir. Mas lembre-se que diz então o texto no versículo 1: não havia rei sobre Israel, então cada um faz aquilo que a sua mente quer, acha que é o melhor, né? O que eu achar que é mais interessante eu vou fazer. Então, se para mim é interessante cortar essa mulher em 12 partes para enviar para as pessoas, eu vou fazer, porque isso para mim é correto. Isso fala muito da maneira então como essa família, como esses homens, eles querem então instruir os outros. Como é que eles querem então ensinar as pessoas, né? Veja como é que é a mentalidade então deles em este povo, né? Ele mostra o texto então no versículo 30: cada um que a isto presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde os dias em que os filhos de Israel subiam da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. É como se eles tivessem assim: bom, vamos pensar o que a gente vai fazer então. Não há tanta preocupação na cena que nós estamos vendo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos refletir. É como se eles não tivessem então o senso de justiça com a vida daquela mulher, como se eles não trouxessem então nessa pergunta, né, nessa instrução, a noção do que é certo e do que é errado mais. Pensem aí, o que vocês acham que deve ser feito, tá? Cada um vai então decidir o que é o melhor. E aqui nós vemos então uma grande preocupação. As famílias, quando deixam de corrigir, deixam de proteger, deixam de ter a instrução correta, elas vão colher nada mais do que o terror dentro das suas casas, né? Esse caos, né? Essa sociedade colapsando, né? Por conta da falta de princípios, da falta de moralidade, das pessoas que já não sabem o que é certo e o que é errado. E talvez você olhe para juízes e ache que isso está longe de nós, mas é só você abrir seu celular, na sua internet, e você vê como é que está a sociedade nos nossos dias. Porque há uma narrativa sendo construída, há uma mentalidade que está mudando. Se antes você via as sociedades então, né, vivendo com a estrutura familiar muito bem consolidada, quando você via a mulher então exercendo o seu papel, o homem protegendo, cuidando, suprindo o seu lar, agora você já não vê mais isso, está tudo confuso. Não há mais o padrão, não há mais princípios, cada um faz o que quer. Na verdade não existe nem homem e mulher mais, né? E nós temos que pensar como é que nós vamos nos comportar em meio a essa geração. Como é que os homens estão se portando, como é que os pais estão se comportando nesse meio. Porque a partir de uma postura, de se deixar levar pelos ventos que estão batendo, que nós vamos então permitir que as nossas famílias colham esses resultados, né?
A partir do momento que o homem então deixa sua filha, a mulher que está perto ser abusada, né, livremente, essa é uma pessoa que não tem princípios, que não está tendo uma vida com Deus. E aqui eu não estou falando que vai entregar para outros homens, estou falando de vida, estou falando de escola, estou falando de faculdade, estou falando daquele que abriu mão da sua responsabilidade de proteger. Isso cabe a nós, no nosso tempo, para nós podermos então cuidar da vida que eles terão nas próximas gerações, como é que a sociedade então vai se comportar daqui para frente. A responsabilidade, ela é pessoal. O meu pecado não vai ser imputado sobre o meu filho, mas o que eu fizer vai gerar consequências sobre a vida dele. Se eu, como pai, não assumir a minha responsabilidade, ele vai colher as consequências. E por consequência, a família que ele gerar vai sofrer consequências. A sociedade onde ele vai estar inserido, na geração dele, vai sofrer as consequências. Por quê? Por causa de irresponsabilidade. Então nós precisamos pensar o que é que uma família tem a oferecer quando ela não teme a Deus. Ela vai oferecer um ambiente de tranquilidade dentro de casa? Não vai ser caos, né? Nós começamos falando disso, né? Sem temor a Deus, não há valores, né? Não há carinho, não há perdão, há apenas corações amargurados, angustiados. Não é um lar de tranquilidade, aquele lugar que você quer voltar, sabe? Que você se sente seguro, que você descansa. Isso se perde quando não existem os princípios, né? Então você vê que no Egito, de certa forma, eles vivenciaram essa proteção, os israelitas, né? Não exatamente na escravidão, mas ao sair dali, né? Deus os livra, Deus abre o caminho, fala ao faraó: esses são os meus filhos, se você não os livrar, eu vou então pesar a mão sobre vocês. Eles tinham correção, eles tinham proteção, eles tinham a instrução certa do Senhor. Qual é a mudança que nós temos então nesse cenário? Eles abandonam a Deus. Juízes capítulo 2 mostra que a geração que estava com Josué, ela congregou com seus pais, ou seja, morreu junto aos pais. Uma nova geração nasce que não conhecia o Senhor, não conhecia as obras de Deus. E os frutos vêm nos capítulos seguintes de Juízes. Frutos como esses, de famílias desestruturadas, famílias então que não honram a Deus com as suas responsabilidades particulares. Alguém pode ler para nós Provérbios 3, do 1 ao 5? Encerrarmos então. Onde é que vai estar a esperança, né, para esse terror que você vê aí no mundo, né? Essa falta de moralidade, esta vida desregrada que as pessoas estão levando, que a sociedade não está se preocupando mais em falhar, em roubar, em ser corrupto, está escancarado e as pessoas estão fazendo sem preocupação nenhuma. Isso está se tornando comum, né? Está se tornando normal. E nós precisamos lembrar que isso está então na cruz em Cristo Jesus, né? Então a paternidade terrena, ela está corrompida e carece da graça de Deus. Não, seja você o pai, ou seja você um filho ou filha, que você tem uma referência de paternidade terrena, você precisa se lembrar disso. Ela está corrompida e apenas a graça de Deus pode então trazer essa restauração. As famílias, elas estão sofrendo o terror deste mundo por conta do amor às trevas, da desobediência a Deus, em meio então a essa distância que as pessoas estão tendo de um relacionamento com o Senhor. É isso que você ou está colhendo, ou você já colheu e traz como referência, e você está aplicando na sua vida com o Senhor. Mas em Cristo Jesus isto é removido. Nós somos vistos em Cristo como filhos desse Deus perfeito, deste Deus fiel, deste Deus misericordioso, que nos ama mesmo nós sendo pecadores, e que por isso Ele nos oferece a eternidade de paz, o descanso, para nós podermos viver num lugar
onde não há mais esta luta, esse sofrimento, essa imoralidade. Há uma responsabilidade sobre nós, todos. Por isso, homens, assumam seus papéis. Sejam homens, pais, sejam pais de fato. E as mulheres, ou aqueles que não têm filhos, né? Que você possa ter esta referência de paternidade no Senhor a todo tempo. Que você possa viver o seu relacionamento com Deus, lembrando-se do que as Escrituras te ensinam, para que você honre a Ele em todos os momentos. O nosso versículo de hoje é Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos ler todos juntos? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5, 13. Vamos aguardar as nossas crianças subirem para o nosso